Mais uma formulinha de produtos notáveis. Quanto que é A mais B mais C ao quadrado? Isso aqui também é o quadrado da soma, né? Só que agora é com 3 parcelas. Olha só, quer ver a fórmula logo como é que é? A fórmula é a seguinte. A mais B mais C ao quadrado, você vai fazer quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes... Primeiro pelo segundo, não. Só que aqui você vai fazer 2 vezes primeiro pelo segundo, mais primeiro pelo terceiro, mais segundo pelo terceiro. Quer dizer, todas as combinações de produtos 2 a 2. Ih, rapaz, botei ao cubo aqui, é ao quadrado. Tá, e essa fórmula aqui vem de onde? Olha... É muito simples você chegar a essa fórmula, né? Se você esquecer disso aqui, você pode imaginar assim. Você imagina que você está somando A mais B, somando isso aqui com C. E aí você imagina que isso aqui é um termo. Então esse é o primeiro e esse é o segundo. Então você faz quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo... mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar assim. A mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Multiplicando isso aqui vai ficar A mais B vezes C. E aí a gente desenvolve isso. Sendo que essa outra expressão aqui, por sua vez, é também o quadrado da soma. Então, a gente desenvolvendo essa expressãozinha aqui, vai ficar quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí você tem lá o C ao quadrado, que você já tinha. E isso aqui vai ficar 2 vezes... AC mais AB. Agora você junta os 3 quadrados. Então você ficou com A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. E você tem essas expressões aqui. 2AB, 2AC. Aqui é AC mais BC, né? BC, eu coloquei errado. É B vezes C. Então vai ficar 2 vezes AB mais AC mais BC. Então é isso. Quadrado da soma de N termos. Você soma os quadrados de cada um dos números. E depois você soma com 2 vezes os produtos deles 2 a 2. Se você tiver A mais B mais C mais D, você vai fazer uma expressão semelhante a essa. A mais B mais C mais D, a quarta. Quer fazer isso? Sim. Isso aqui como é que fica? Isso aqui é A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, D ao quadrado, mais 2 vezes. Aí você vai colocar os produtos 2 a 2, que vão ser vários, né? Você vai ter aqui A vezes B, você vai ter A vezes C, vai ter A vezes D, depois B vezes C, B vezes D e C vezes D. Mas é muito difícil aparecer assim. Mas a fórmula geral é essa, tá? Soma os quadrados dos números, mais 2 vezes os produtos. É claro que se você tiver apenas A mais B ao quadrado, é a fórmula anterior lá que a gente já viu, né? A mais B ao quadrado. Você faz os quadrados dos números e 2 vezes os produtos 2 a 2, que só tem A vezes B. Agora, isso aqui é com mais. E se eu tiver menos, por exemplo, aqui e aqui? Se eu tiver aqui A menos B menos C ao quadrado. Como é que você vai fazer? Aí tem que saber os sinais. Olha, você faz o seguinte. Primeiro você considera todo mundo positivo, só para não esquecer. A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. E aqui você coloca os produtos 2 a 2. AB
AC e BC. E os sinais? Sinais você vai fazer o seguinte, aqui os quadrados todos vão ficar positivos. Agora, quando você fizer esses números aqui, você olha, se você tiver 2 positivos, vai dar mais. Se você tiver 2 negativos, também dá mais. Se tiver um positivo e um negativo, dá menos. Então, por exemplo, A vezes B, você está com um positivo e um negativo. Então, você vai ficar com menos aqui, menos AB. Aqui você tem A vezes C, a mesma coisa. É um positivo e um negativo. Então, você vai ficar com menos aqui. E aqui B e C, quando você multiplicar, você vai ter 2 sinais negativos. Você vai ficar com um mais ali. Então, não precisa decorar sinais, tá? Decora só a fórmula da soma. E aqui você vê os sinais na hora. Vamos fazer uns exercícios? Exercício 6, você já viu lá os exercícios e as respostas também, né? Vamos fazer alguns desses aqui. Por exemplo, essa letra C. Vamos fazer 4x mais 3y menos 5 ao quadrado. Você vai fazer quadrado do primeiro, vai dar 16x ao quadrado. Quadrado do segundo, 9y ao quadrado. Quadrado do terceiro, 25. Mais 2 vezes, agora você coloca os produtos 2 a 2 e vê os sinais na hora. Aqui você vai ficar com 4 vezes 3, 12, 12xy. E o sinal vai ser positivo. Aqui você vai ter 4x vezes 5 e vai ficar um sinal negativo. Então vai ficar menos 4 vezes 5, 20, 20x. E aqui você tem 3 vezes 5 com o sinal negativo, vai ficar 15, 15y. Então isso aqui você desenvolve, vai ficar 24xy menos 40x menos 30y. Vamos fazer mais uma aqui, letra G. A letra G. X mais e menos 10 ao quadrado. Então, quadrado primeiro, quadrado segundo, quadrado terceiro, vai ficar 100, mais 2 vezes os produtos 2 a 2. XZ positivo, XZ. Depois você vai ter aqui menos 10x e menos 10z. Aí você multiplica o 2 por todo mundo aqui. Mais um aqui, para concluir, vamos fazer essa letra J. Então isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, quadrado do segundo, todo mundo positivo aqui. Quadrado do terceiro, mais 2 vezes, aí faz os produtos 2 a 2. Isso aqui vai ficar menos 30xy. Aqui você vai ter um positivo, vai ficar 10xz. E finalmente, um produto desses dois vai ficar menos 12, menos 12yz. E aí você desenvolve aqui, multiplica o 2 por todo mundo aqui. Tranquilo, né? Bom, eventualmente pode ser um pouquinho mais trabalhoso, se você tiver expressões um pouco mais complexas, mas é aplicação direta da fórmula. Ó, vamos fazer essa letra N aqui. X ao quadrado, y ao quadrado, menos 8 ao quadrado. Então, soma dos quadrados deles vai ficar x à quarta, y à quarta, 8 ao quadrado, 64. Mais 2 vezes a soma dos produtos 2 a 2. Isso aqui vai ficar x2, y2, menos 8x2, menos 8y2. Vamos fazer mais umazinha aqui com sinal negativo. Ó, essa aqui, a letra S. A gente tem 5x ao quadrado menos 3y ao quadrado mais z ao quadrado, todo mundo elevado ao quadrado. Então isso aqui vai ficar soma dos quadrados dos termos.
Temos 3 termos aqui, então isso aqui vai ficar 25x4 mais 9y à quarta mais z à quarta mais 2 vezes, aí faz agora os produtos 2 a 2. Isso aqui vai ficar um positivo e um negativo, vai ficar menos 15 x2y2. Depois a gente vai ter aqui esse primeiro com o terceiro, isso aqui vai ficar 5x2z2. E finalmente vai ficar aqui um menos 3y2z2. Tranquilo, né? Agora vamos ver um outro produto notável. Eu coloquei aqui diferença de quadrados, mas na verdade ele se chama produto de uma soma por uma diferença. É isso aqui, ó. X mais y que multiplica x menos y. Por que eu chamei de diferença de quadrados? Vocês vão ver já já por quê. O que vai dar isso aqui? Bom, você tem que fazer uma distributividade. O x tem que multiplicar todo mundo que está aqui dentro e o y também tem que multiplicar todo mundo que está aqui dentro. Então isso aqui vai ficar... O pessoal chama aí de chuveirinho, né? Na verdade isso aqui se chama propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Mas o pessoal chama de chuveirinho. Olha, isso aqui vai ficar x vezes x, x ao quadrado. E aqui você tem x vezes y, só que tem um sinal negativo aqui. Menos xy. E aí você multiplica também esse outro. O y está multiplicando todo mundo que está aqui dentro também. Então isso aqui vai ficar mais y vezes x, que é a mesma coisa que xy, né? E aqui o y vezes y vai ficar o y ao quadrado, só que vai ficar um sinal negativo. Menos y ao quadrado. Aí esse termo xy vai cortar com esse termo xy e vai sobrar isso aqui, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui se chama diferença de quadrados. Então isso aqui é uma formulinha que você tem que usar toda hora na álgebra. O produto de uma soma por uma diferença. Claro, tem que ser a soma e a diferença dos mesmos valores. Se aqui você coloca x mais y, o outro tem que ser x menos y. Isso aqui vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, o número que está com o sinal negativo aqui é o que vai aparecer com o sinal negativo aqui, tá? E o outro que não tem sinal negativo, ele vai ficar apenas ele ao quadrado. E você muitas vezes tem que fazer isso aqui ao contrário, ou seja, dada essa expressão, você tem que transformar ela nessa aqui. Tem muito problema que você tem que fazer isso. Por isso que se chama de diferença de quadrados. Mas como a gente está pegando um produto para achar um resultado, a gente chama, seria mais correto chamar isso aqui de produto de uma soma por uma diferença. A gente fala diferença de quadrados quando a gente tem essa expressão. E aí você tem que descobrir quanto é isso. Quanto vale isso aqui? Isto é uma diferença de quadrados. Para fatorar isso aqui, você fatora assim. Você identifica os dois números que estão ao quadrado, você coloca aqui a soma deles, e o outro fator você coloca a diferença deles. Então, produto de uma soma por uma diferença. Vamos fazer uns exemplos aqui, ó. X mais 3 multiplicado por x menos 3. Isso aqui é produto de uma soma por uma diferença. Isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que vai dar 9. Aqui é a mesma coisa. Esse vai ficar x ao quadrado menos 25. Aqui você tem x mais 1, x menos 1. Isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 1. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse aqui vai ficar x ao quadrado menos a ao quadrado. Aqui você tem
3x mais 5y multiplicado por 3x menos 5y. Então isso aqui também é um produto de uma soma por uma diferença. Isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é 9x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que vai ficar 25y ao quadrado. Aqui nós temos 1 mais x multiplicado por 1 menos x. Então, o quadrado do primeiro, como assim primeiro? É aquele que não tem menos, né? É aquele que aparece com o mesmo sinal. E o que vai ficar com menos é aquele que aparece uma hora com mais e outra hora com menos. Então, isso aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado. Aqui nós temos x ao quadrado mais 4 e x ao quadrado menos 4. Tudo bem. Então, o cara que troca de sinal é o 4, né? Então, ele que vai ficar negativo ali. Então, isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é x à quarta, menos o quadrado do segundo, que é 16. Aqui, ó, x4 mais 10 e x4 menos 10. Então, o quadrado do primeiro vai ficar x à oitava, menos o quadrado do segundo, que vai dar 100. Aqui, x à oitava mais a oitava e x à oitava menos a oitava. Então, o cara que vai ficar com o sinal de menos é o a. Vai ficar a 16, não é isso? Então, isso aqui vai dar x a 16 menos a 16. X ao cubo mais 1, x ao cubo menos 1. Então, o quadrado do primeiro vai ficar x à sexta, menos o quadrado do segundo vai ficar 1. Só para concluir, se você tivesse isso aqui, menos x mais a e menos x menos a. E agora? Olha só, quem é que vai ficar? Claro que vai ter x ao quadrado e a ao quadrado, mas quem é que vai ficar com sinal positivo e quem é que vai ficar com sinal negativo? Olha só, esse x ele aparece com o mesmo sinal, negativo e negativo. E o a é que está trocando de sinal. Ele aparece com mais aqui e aparece com menos aqui. Então é o a que vai ficar com o negativo, o a ao quadrado que vai ficar negativo. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado menos a ao quadrado. Veja bem, não vai cair uma questão de produtos notáveis ou de fatoração em provas de colégio naval, EPICAR ou colégio militar. Mas caem questões que você tem que usar isso como ferramenta. Olha, por exemplo, essa questãozinha aqui que caiu no Colégio Militar de Belo Horizonte. Concurso para ensino médio. Seja n um número que se deve somar a isso aqui para se obter tanto. Como assim? N é um número que tem que ser somado com isso. 86.115 ao quadrado. 86.115 ao quadrado para se obter isso aqui. 86.116 ao quadrado. Então, moleza, o que ele quer saber? Ele quer saber a soma dos algarismos de n. Então, essa tranquilo, você acha o n, é só passar isso para o outro lado, vai ficar 86.116 ao quadrado menos 86.115 ao quadrado. Bom, se você for fazer essa conta, você está lascado. Vai ter que elevar isso aqui ao quadrado, elevar isso aqui ao quadrado e subtrair, mas você não precisa fazer isso. Porque se você lembrar que x2 menos y2 é a mesma coisa que x mais y que multiplica x menos y, isso aqui vale para quaisquer x e y, né? Você pode aplicar isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar a soma vezes a diferença. Então isso aqui vai dar 86.115, 116 mais 86.115, a soma, né? Vezes a diferença. Mas olha só, a diferença deles dá 1. Que alegria! Isso menos isso vai dar 1, né? Então, essa conta que você tem que fazer consiste em simplesmente somar 86.116 com 86.115. Isso aqui vai dar
Pronto. 172.231. 172.231. O que ele quer saber? A soma dos algarismos. Isso aqui vai dar 1 mais 7, 8, 10, 12, 15, 16. Então a soma dos algarismos dá 16. Olha aqui, 16, resposta correta, letra C de Charlie. Agora tem uns exercícios para fazer, exercício 7 e exercício 8. Cada um tem 20 continhas aqui para você fazer. Então aqui os exercícios e as suas respostas. Vamos fazer uns desses aqui. Exercício 7, isso tudo aqui é para fazer diferença de quadrados, né? Quer dizer, produto de uma soma por uma diferença. Vamos fazer aqui, por exemplo, essa letra D. 3x mais 2y vezes 3x menos 2y. Produto de uma soma por uma diferença. Isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, que é 9x2, menos o quadrado do segundo, que vai ficar 4y2. Tranquilo? Aqui tem a letra E. É 4k mais 1 multiplicado por 4k menos 1. Também, produto de uma soma por uma diferença. Isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é 16k2, menos o quadrado do segundo, que é 1. Vamos fazer isso aqui com fração, ó. Letra O. Quase sem espaço aqui, espaço terminando. Isso aqui é x mais 1 sobre x, multiplicado por x menos 1 sobre x. Vai ficar quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Vamos fazer aqui essa letra I. Essa letra I. x4 menos y4, que multiplica x4 mais y4. Isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, que é x à oitava, menos o quadrado do segundo, que é y à oitava. Aqui, ó, x8 mais a8 e x8 menos a8. Bom, você pode falar x8 ou pode falar x oitava, né? Isso é uma questão de regionalismo. Olha, isso aqui vai ficar então x a 16 menos a 16. Expressãozinha tranquila, né? Olha essa aqui que interessante. A mais B mais C, que multiplica A mais B menos C. A mais B mais C, que está multiplicado, vou botar aqui embaixo, A mais B menos C. Apesar dele ter 3 termos, você também tem que tratar como produto de uma soma por uma diferença. Você vai tratar o A mais B como se fosse uma só coisa. Então, o que vai dar isso aqui? Quadrado do primeiro, que é A mais B ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é C ao quadrado. Se você quiser desenvolver isso aqui vai ficar A2 mais B2, bota esse C2 aqui junto, menos 2AB, ou mais aqui, mais 2AB. Então, às vezes você vê uma expressão assim, caramba, como é que eu vou fatorar isso aqui? Não está dando para sacar A2 mais B2 menos C2. É, porque, na verdade, você tem um quadrado de uma soma aqui, ó. Isso aqui é um quadrado. Não é isso? É A mais B ao quadrado, está aqui. E o C ao quadrado está aqui. Claro, fazer direto é tranquilo. Às vezes, fazer de trás para frente, às vezes é mais difícil, né? Normalmente é mais difícil. Então, isso aqui a gente pode escrever como A2 mais B2 menos C2 mais 2AB. Agora esse aqui tem raiz, ó. Raiz de x mais raiz de y multiplicado
por raiz de x menos raiz de y. Então isso aqui vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quanto é que é o quadrado de raiz de x? É x? Claro, você está supondo que o x é positivo. Se não fosse, você não podia nem colocar essa raiz aqui, né? Tá, então o quadrado de raiz de x é x. E quem é o quadrado da raiz de y? É y. Então, essa continha aqui vai dar x menos y. Da mesma forma como esse aqui, ó, raiz de 3 mais raiz de 2, multiplicado por raiz de 3 menos raiz de 2. Olha só que legal. Isso aqui vai dar 3, que é o quadrado do primeiro, menos 2, que é o quadrado do segundo, que por acaso dá 1. Então, produto de dois números irracionais dando 1. Interessante, né? Isso é muito comum. Aqui a gente tem 1 menos x10 multiplicado por 1 mais x10. Então, isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo. Quanto que é o quadrado de x elevado a 10? X elevado a 10 elevado ao quadrado vai ficar x elevado a 20. Então, isso aqui vai dar 1 menos x a 20. Aqui a gente tem 1001 multiplicado por 999. Então, você vai ter que reescrever isso aqui. 1001 não, 10.001, né? Você vai ter que reescrever essa expressão como 10.000 mais 1 multiplicado por 10.000 menos 1. E aí vai ficar quadrado do primeiro. Isso aqui vai ficar... Quadrado do primeiro vai ser isso aqui com 4 zeros, né? Menos o quadrado do segundo, que é 1. Que você pode escrever isso aqui como... Isso aqui são 8 dígitos, 9, né? Eram 8 dígitos, 0 mais 1 aqui. Quando você tirou 1, caiu uma unidade, ficou 9999. Então isso aqui deu quanto? Vamos separar aqui unidades, dezenas. Isso aqui dá 99.999.999. Agora a questão 8 é interessante. É para você fazer o contrário dos produtos notáveis. Produtos notáveis, você tem um produto e acha uma expressão, né? Você usa uma fórmula macetosa para chegar na expressão. E tem uma operação inversa que se chama fatoração, que é o assunto do capítulo 5. A fatoração consiste em você pegar uma expressão e transformar em fatores. Por exemplo, quem é essa letra A aqui? Quem é x ao quadrado menos 1? Ó, isso aqui é uma diferença de quadrados, que é a mesma coisa que o produto de uma soma por uma diferença. E como é que você sabe quem são os caras que vão aparecer aqui? São justamente os números que estão elevados ao quadrado aqui, né? Olha esse aqui, por exemplo, a letra C. A letra C a gente tem 9x, aliás, botei errado, é 4x à quarta menos 9x ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui são dois quadrados. Isso é um quadrado, isso é um quadrado. Isso aqui é uma diferença de quadrados. A gente sabe que a diferença de quadrados é um produto de uma soma por uma diferença. Soma e diferença de quem? Dos números que estão elevados ao quadrado aqui. Olha só, não precisa fazer isso, mas você poderia escrever isso aqui assim. 4x4 é o quadrado de quem? É o quadrado de 2x2. Né? 2x12 elevado ao quadrado vai dar isso aqui. E 9x2, ou 9x ao quadrado, isso aqui é um quadrado também. É o quadrado de quem? De 3x. Então você tem aqui um número ao quadrado menos um número ao quadrado. Isso aqui é o produto da soma desses números, que vai ficar 2x2. Essa é a soma. Pela diferença. A diferença vai ser 2x2 menos 3x.
Então a diferença de quadrados é a mesma coisa que o produto de uma soma pela diferença. Isso aqui é fazer ao contrário. Isso aqui se chama fatoração. Você tem a expressão que é encontrar os fatores originais. E isso é o assunto do capítulo 5. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer no algebrista. Eu gosto de, dentro de um capítulo, já chamar o assunto do capítulo seguinte, né? Então, por isso que tem vários exercícios aqui que já são exercícios, na verdade, de fatoração. Olha só. x6 menos y6. Como é que se fatora isso aqui? Soma vezes diferença. Soma de quem? x3 mais y3. Multiplicado, não deu espaço, né? x3 menos y3. Tá aqui. E esse aqui? x2 mais 6x. Ah, esse aí tá difícil, né? Esse aqui não é soma e diferença. Eu vou fazer o seguinte, esse x2 mais 6x, olha o que o problema pediu. Pediu para você exprimir como um produto de uma soma por uma diferença. Então eu vou fazer o seguinte, isso aqui não é diferença de quadrados, mas eu posso fazer virar a diferença de quadrados. Isso se chama completar os quadrados. O que falta nessa expressão para ela virar um quadrado? Falta você colocar aqui um 9, porque isso aqui vai ser o quadrado de x mais 3, né? Isso aqui, x2 mais 6x mais 9, isso aqui é a mesma coisa que x mais 3 ao quadrado. Só que como você somou 9 aqui, você tem que subtrair 9 para compensar. E aí a tua expressão ficou assim, ó. Isso aqui é o quadrado de x mais 3 menos o quadrado de 3. Então ficamos aqui com a diferença de quadrados. Agora eu posso escrever do jeito que o problema pede. Colocar como produto de uma soma por uma diferença. Então isso aqui vai ficar a soma desses dois, que é x mais 3, vezes a diferença, que é isso menos isso, que vai ser x mais 3 menos 3, que é x. É claro que essa fatoração não é a fatoração ideal para essa expressão. Você poderia ter escrito dessa forma já aqui no início, né? Chama-se fatoração por evidência. Você coloca o x multiplicando x mais 6. Tudo isso a gente vai ver no capítulo seguinte. Vamos fazer mais uma aqui, ó. X à sexta menos 1 sobre x à sexta. X à sexta menos 1 sobre x à sexta. O que eu tenho que fazer aqui? Escrever como produto de uma soma por uma diferença. Então isso aqui é uma diferença de quadrados. A gente escreve isso aqui como produto dessa soma, seria x3 mais 1 sobre x3, multiplicado pela diferença deles, que é x3 menos 1 sobre x3. Aqui, ó, temos 22 elevado a 88 menos 88 elevado a 22. Isso aqui é um quadrado e isso aqui é um quadrado, né? Por que é quadrado? Porque o expoente é par. Então, isso aqui nós podemos escrever como 22 elevado a 44 mais 88 elevado a 11. Essa é a soma. E a diferença é 22 a 44 menos 88 elevado a 11. Olha esse aqui. A elevado a 2m menos b elevado a 2m. Então temos dois quadrados. O a elevado a 2m. Isso aqui é o quadrado de a elevado a m. Mesma coisa ali para o b elevado a 2m, né? Então isso aqui vai ficar, a soma vai ficar a elevado a m mais b elevado a m, e a diferença a elevado a m menos b elevado a m. Então a diferença de quadrados virou o produto de uma soma por uma diferença. E aqui tem mais umzinho aqui, ó, x a 16, vamos fazer mais esse aqui, ó. X a 16 menos a 16, isso é um quadrado, isso é um quadrado. Isso aqui então é uma diferença de quadrados. Então isso aqui vai ser o produto de uma soma, no caso vai ser x8 mais a 8, né? E a diferença é x8 menos a elevado a 8.
Ok, eu vou fazer só esses aqui, que tá muita coisa, mas vocês façam os demais e olhem lá o gabarito. O próximo produto notável é o produto de Steven. É isso aqui, ó. Você multiplica dois binômios com essa forma, x mais a vezes x mais b. Por exemplo, x mais 5 vezes x mais 3. E aí, claro, você pode fazer aqui distributividade e descobrir quanto é que dá. Mas com essa formulinha aqui de produtos notáveis, você ganha tempo. Isso aqui vai dar x ao quadrado mais a soma vezes x mais o produto. E quem é a soma? A soma que a gente está se referindo aqui é a soma desses dois números aqui, A e B. E esse P é o produto desses dois números aqui. No caso, A vezes B. Isso aqui é fácil você deduzir. Se você for multiplicar essas duas expressões, x mais A multiplicado por x mais B, aí você aplica aqui a distributividade. Isso aqui vai ficar x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes b. E agora você multiplica a vezes x e a vezes b. E agora, olhando esses dois termos aqui, você vê que você pode escrever isso da seguinte forma. Isso aqui é a mesma coisa que x que multiplica a mais b, ou b mais a. Né? xa mais xb, justamente, ó, xa mais xb. Então, isso aqui é x ao quadrado mais x vezes a soma deles, a mais b, mais o produto deles. Esses dois números que você tem aqui. Por exemplo, se você tiver x mais 3 para multiplicar por x mais 5, você faz isso aqui direto. Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais a soma desses números. 3 mais 5 dá 8. Então, 8x mais o produto desses números aqui. 3 vezes 5, 15. Então, x ao quadrado mais a soma vezes x mais o produto. Vamos fazer uns exemplos aqui. Aqui nós temos x mais 1 multiplicado por x mais 3. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais a soma desses números, 4. Então, 4x mais o produto desses números, 1 vezes 3, que dá 3. Tranquilo. Claro que você vai ter que tomar cuidado quando você tiver sinais negativos. Mas, por enquanto, vamos fazer só com positivos aqui. Olha só, essa expressão vai ficar x ao quadrado mais a soma deles, 4 mais 7, 11. 11x. Mais o produto deles, 4 vezes 7, 28. Aqui nós temos x ao quadrado mais a soma 2 mais 3, 5x, mais o produto deles, 2 vezes 3, 6. Aqui vai ficar x ao quadrado, mais a soma é 9, 9x, mais 4 vezes 5, 20. E aqui, x ao quadrado, mais a soma deles, 2 mais 6, 8, 8x. Mais o produto deles, 12. Veja bem, a rigor você não precisaria lembrar do produto de Steven. Você podia fazer na mão. Por exemplo, multiplique isso aqui, x mais 2 vezes x mais 6. Ah, isso aqui não precisa de fórmula nenhuma, eu sei fazer. Ó, isso aqui vai ficar x vezes x, x ao quadrado. Aí eu vou ter aqui x vezes 6, que é 6x. Depois eu faço 2 vezes x, que é 2x, mais 2 vezes 6, que é 12. Agora eu junto esse 6x com esse 2x, e isso vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 12,
Claro, você chega aqui é o mesmo resultado, só que aqui usando o produto de Steven, você ganha um tempinho, né? X ao quadrado mais a soma vezes x mais o produto. Agora, quando você tiver números negativos, você tem que levar em conta isso na hora de fazer a soma e na hora de fazer o produto. Por exemplo, o produto aqui, você pode imaginar que você está considerando aqui o número menos 4 e o número mais 3. Então, o produto deles é menos 12. E a soma deles? Você não vai somar 4 com 3, você vai somar menos 4 com mais 3. Ou seja, quando você faz a soma e quando você faz o produto, você tem que levar em conta os sinais desses números que estão junto do x. Então, vamos fazer a mesma coisa. x2 mais a soma x mais produto. Só que vai ser tudo com sinal. Esse aqui, por exemplo, isso vai ficar x ao quadrado mais a soma, que é a soma de menos 4 com mais 3. É menos 1. Então, a soma vezes x, aí o 1 a gente não coloca, né? Fica menos x. E mais o produto, só que o produto aqui vai ficar negativo, vai ficar menos 12. Então, você aplicou o produto de Steven para encontrar direto aqui esse resultado. Aqui a mesma coisa, eu tenho dois números aqui que eu estou somando, que são 4 e menos 7. Vai dar menos 3 essa soma, né? E o produto deles vai dar menos 28. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado, a soma vai dar menos 3x, e o produto vai dar menos 28. Então, sempre tem que levar em conta esses sinais aqui, claro, né? Aqui, x ao quadrado, mais a soma vai dar mais 1, então vai ficar mais x. E o produto vai ficar 6 negativo, menos 6. Aqui, ó, temos dois negativos. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado, a soma vai ficar menos 4 com menos 5, que dá menos 9. Porém, o produto vai virar positivo, ó. Menos 4 multiplicado por menos 5 vai ficar mais 20. Então, se leva em conta isso, claro. Esse aqui vai ficar x ao quadrado, a soma vai ficar menos 4. Então, menos 4x. E o produto vai dar menos 12. Bom, agora tem uma série de exercícios para vocês fazerem, que estão com a resposta, né? Eu vou fazer só alguns aqui. Olha aqui, x mais 2, x mais 7. Essa letra A. X mais 2 vezes x mais 7. Isso aqui, moleza. Vai ficar x ao quadrado mais a soma, que vai dar 9. 9x mais o produto, que é 14. Então, esse aqui já tá. Vamos fazer mais um aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha só, x mais 2, x menos 2, se você for fazer isso aqui usando produto de Steven, olha como é que vai ficar. Essa letra D vai ficar x ao quadrado, a soma é 0, né? 2 com menos 2 vai dar 0, então não tem o termo em x, vai dar 0x. E o produto é menos 4. Ou seja, você vai encontrar a mesma coisa que você encontraria se você fizesse usando direto o produto de uma soma por uma diferença. Dá no mesmo, né? Vamos fazer aqui essa letra G. X mais 5 vezes x mais 7. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado. A soma vai dar 5 mais 7, 12x. E o produto vai dar mais 35. Sossegado, né? Vamos fazer esse aqui, letra O, x mais 6 e x mais 7. Isso aqui vai ficar x ao quadrado, a soma é 13, então vai ficar 13x. E o produto é 6 vezes 7, 42. Vamos fazer aqui essa letra P. Letra P. X mais 2a e x mais 3a. Você vai ficar então com x ao quadrado mais a soma 2a mais 3a, vai dar 5a. Então vai ficar aqui 5ax.
E o produto é 2A vezes 3A. Isso aqui vai dar 6A ao quadrado. 6A ao quadrado. Então, tá aqui a letra P. Agora, esse exercício 10, ele tem quase todos com sinais negativos, né? Olha aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 9. Essa letra A. X menos 2 vezes x menos 9, isso aqui vai ficar x ao quadrado. A soma vai dar menos 11, então vai ficar menos 11x. E o produto vai dar 2 vezes 9, vai ficar positivo, vai ficar 18. Vamos fazer essa letra D aqui, x menos 5, x menos 9. X ao quadrado, a soma vai ficar negativa, vai ficar 14, menos 14x. E o produto, 5 vezes 9, vai ficar positivo, 45, mais 45. Vamos fazer aqui um que tenha positivo e negativo. Esse aqui, ó, letra K. O K tem um positivo e um negativo. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado. A soma vai dar 2 com menos 5, vai dar menos 3. Então menos 3x. E o produto vai dar menos 10. Vamos fazer mais um aqui, letra O. X menos 2 e x mais 14. Isso vai ficar x ao quadrado. A soma vai ficar 14 menos 2, vai dar 12 mais 12x. E o produto 2 vezes 14, só que vai ficar negativo, então menos 28. Vamos fazer mais umzinho aqui, x menos 4, não, x mais 4 e x menos 15, letra S. X mais 4 e x menos 15, então isso aqui vai ficar x ao quadrado, a soma vai ficar 4 menos 15, vai ficar menos 11, então menos 11x. E o produto vai ficar negativo, vai dar menos 4 vezes 15, 60. Agora os exercícios 11 e 12... tá aqui o exercício 11. E no slide seguinte tem o exercício 12. O exercício e as respostas desses exercícios, tá? Então aqui são as respostas. Aqui é para você fazer o produto de Steven de trás para frente. Ou seja, você tem uma expressão que já é do tipo x2 mais a soma x mais o produto, e você tem que transformar essa expressão em x mais alguém vezes x mais alguém. Ou seja, você tem que descobrir quem são esses dois fatores que você está multiplicando aqui. Vão ser x mais um número. Então você tem que descobrir esses números aqui. Sabendo que você já tem aqui a soma desses dois números, né? O coeficiente do x aqui é justamente a soma desses dois números. E o termo independente aqui é o produto. Então você tem que descobrir quem são os dois números que somados dão 7 e multiplicados dão 6. Quem são eles? 1 e 6, né? A soma deles dá 7 e o produto deles dá 6. Claro, se você pegar isso aqui e usar o produto de Steven, você vai ficar x ao quadrado mais a soma vezes x mais o produto, que vai dar exatamente isso aqui. Veja bem, isso aqui na verdade é meio caminho andado para você resolver mentalmente uma equação do segundo grau, sem usar fórmula. A gente fala que a gente está resolvendo uma equação do segundo grau usando soma e produto, tá? Só que aqui tem a jogada dos sinais. As raízes da equação do segundo grau não são 1 e 6, são menos 1 e menos 6. Então não pensa em equação do segundo grau agora não, nem raízes, nada disso. Você vai pensar apenas em fazer o produto de Steven de trás para frente. Isso se chama fatorar o trinômio. O que é o produto de Steven? Você tem o produto de dois binômios, no caso aqui,
x mais 1 e x mais 6. Aplicando a fórmula do produto de Steven, você acha o resultado, que é o trinômio do segundo grau. Agora, esse exercício é para você fazer o contrário. Eu já falei que eu sempre coloco num capítulo a chamada para o capítulo seguinte. Então, isso aqui, na verdade, não é produtos notáveis. Produtos notáveis é daqui você chegar aqui. Agora, quando você tem isso aqui e quer chegar aqui, você tem outro assunto, que é fatoração. É o assunto do capítulo seguinte. Né? Então, vamos já adiantando isso aqui. Por exemplo, essa letra C aqui. X ao quadrado mais 10x mais 21. Olha aqui. X ao quadrado mais 10x mais 21. Aqui é todo mundo positivo, né? Então você sabe que é x mais alguém e x mais alguém. Você tem que descobrir quem são esses dois números aí. Esses números são tais que a soma deles dá 10 e o produto deles dá 21. Então, quem são os dois números que somados dão 10 e que multiplicados dão 21? Quem são eles? 3 e 7. Pô, qual é a conta que você faz para resolver isso? Tem uma continha que você faz, na verdade, para descobrir esses números, tá? Porém, é muito importante que você consiga fazer isso mentalmente, por inspeção. É como se você estivesse testando rapidamente números. Olha só, se você fala assim, 21. Pô, 21 é múltiplo de 7. Então tem que ter um 7 aí na jogada. Então 7 vezes 15? 7 vezes 3. E 7 mais 3 dá 10. Então é isso mesmo, 3 e 7. Essa é a ideia. Olha para o produto e tenta desmembrar esse produto. É mais fácil desmembrar o produto do que desmembrar a soma, tá? Então você olha o produto, divide ele em dois fatores e aí você vê a soma desses dois fatores e vê se dá isso aqui. Por enquanto você vai fazer assim, tá? Depois você vai poder fazer isso usando uma formulinha, mas é bom você se acostumar a fazer isso mentalmente. Vamos fazer um outro aqui? Olha aqui, ó, essa letra H. X ao quadrado mais 10x mais 24. X ao quadrado mais 10x mais 24. Então aqui você tem o produto e a soma de dois números. Todo mundo é positivo, né? Mais e mais. Como você vê que aqui tem um mais, você sabe que os dois têm o mesmo sinal. Os dois são positivos ou então os dois são negativos. Mas como aqui é mais também, quer dizer que é todo mundo positivo. Tá, então você tem dois números cuja soma dá 10 e cujo produto é 24. 24 é quem? 6 vezes 4? 24 é 6 vezes 4. E 6 mais 4 dá 10. Poxa, então é isso. Isso aqui é x mais 4 vezes x mais 6. Agora, se você pensar assim, não, mas 24 também pode ser 3 vezes 8. Pode ser 3 vezes 8, mas 3 mais 8 não dá 10. 3 mais 8 dá 11, então não pode ser 3 vezes 8. Então é 2 vezes 4, 6 vezes 4. Vamos fazer mais um aqui, ó. X ao quadrado mais 15x mais 56, letra N. X ao quadrado mais 15x mais 56. Olha só, você tem dois números, todo mundo é positivo, né? Então isso aqui realmente é a soma dos números. Você tem dois números cuja soma é 15, mas cujo produto é 56. 56 é quem vezes quem? O mais fácil é 7 vezes 8. 7 vezes 8. E 7 mais 8 dá 15. Então isso aqui é x mais 7 e x mais 8. É importante que você faça esses exercícios para você ficar craque em resolução de equação de segundo grau mais tarde, tá? Resolução de cabeça. Vamos fazer mais umzinho aqui? Esse aqui, ó, letra S. X ao quadrado mais 17x mais 70. X ao quadrado mais 17x mais 70. Todo mundo é positivo, tá? Então isso aqui é o produto, isso aqui realmente é a soma, não é a diferença, é a soma. Tá, então dois números cujo produto é 70 e cuja soma seja 17. Quem são esses números? Tá fácil de ver, né? 7 e 10. Então isso aqui é x mais 7 vezes x mais 10.
Agora, e quando tem sinal negativo, você tem que tomar muito cuidado, né? Olha só, vamos fazer aqui essa letra C. X ao quadrado mais 2x menos 35. X ao quadrado mais 2x menos 35. Isso aqui é um produto de Steven também. É x mais alguma coisa e x mais alguma coisa. Só que no caso de mais pode ser menos, tá? Olha só. O produto é negativo. Quer dizer que você está multiplicando números de sinais contrários. Você está multiplicando um positivo e um negativo, tá? Então presta atenção nisso. Isso aqui é a soma desses números inteiros que tem sinal. Mas como é um positivo e outro negativo, o que você vê aqui, na verdade, em termos de módulo, é a diferença deles. Certo? Então isso aqui, na verdade, esquecendo o sinal, isso aqui é a diferença dos números. Quem são os dois números cuja diferença é 2 e cujo produto é 35? Diferença 2 e produto 35 são 5 e 7. Né? A diferença deles é 2 e o produto deles é 35. Só que um está positivo e um é negativo. Quem vai ser o positivo e quem vai ser o negativo? Olha, a soma deles virou positiva aqui. Então, na verdade, é 7 e menos 5. 7 menos 5 dá 2. Para poder dar mais 2 aqui, tem que ser 7 e menos 5. Se ali fosse menos 2, não seria 7 e menos 5. Seria menos 7 e 5. Então, isso aqui é x mais 7 e x menos 5. Então, dá um trabalhinho quando você tem números negativos aqui, que você tem que raciocinar essa questão do sinal. Vamos fazer mais um aqui. Letra H. X ao quadrado menos 3x menos 54. X ao quadrado menos 3x menos 54. Também é um produto de Steven. Você tem que descobrir quem são esses números e eles têm sinais contrários. Um é positivo e um é negativo, porque esse termo aqui é o produto deles que é negativo, né? Certo. E além do mais, a gente vê aqui que o maior deles é negativo, porque o negativo ganhou aqui. Muito bem. Então o produto deles é 54 e a diferença é 3. Quem são os dois números cuja diferença é 3 e cujo produto é 54? Olha, 54 é 6 vezes 9. 6 vezes 9. Mas acontece que o negativo ganhou. Então é o 9 que é o negativo. Então isso aqui é x menos 9 e x mais 6. Mais um aqui. Vamos fazer esse aqui. Letra S. X ao quadrado menos 12x. Não, é mais 12x. X ao quadrado mais 12x menos 85. A mesma coisa. Isso aqui é um produto de Steven. E você tem os dois números aqui. Um é positivo e outro é negativo. Então, isso aqui é a diferença deles, na verdade. Tá, então vai ser x mais quem, x menos quem. Olha só, quem são os dois números que multiplicados dão 85? 85, a única forma que eu conheço de conseguir 85... Bom, pode ser 1 vezes 85, mas não daria isso aqui, né? 85 pode ser 5 vezes 17. 5 vezes 17 dá 85, tá? E o positivo aqui ganhou. Então, o 17 é o positivo e o 5 é que é o negativo. Então, isso aqui vai ser x menos 5 e x mais 17. Agora, tem umas outras formulinhas aqui que podem ser consideradas como derivadas do produto de Steven. Você não precisa memorizar essas fórmulas, não. Porque se aparecer, você sabe deduzir isso aqui na hora. X mais A vezes X mais B vezes X mais C. Digamos assim, não sei isso aí decorado. Tá, vamos fazer então essa continha. Olha só, eu vou pegar o X mais A multiplicado por X mais B, que eu sei quanto é que dá isso. Isso aqui é X2 mais a soma. A soma é A mais B vezes X mais o produto é A vezes B. Agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar
por esse fator x mais c. Então, multiplicando todo mundo aqui por x, isso aqui vai ficar x ao cubo, x ao quadrado vezes a mais b. E aqui vai ficar x vezes AB. X vezes AB. E agora vamos multiplicar o C por todo mundo que está aqui. Isso aqui vai ficar C vezes x ao quadrado. Depois a gente vai ficar com C vezes x vezes A mais B. A mais B vezes C vezes x. E depois a gente vai ficar ainda no final com C vezes AB. Ou seja, A, B, C. Fórmula esquisita? É, mas a gente pode dar uma arrumadinha nela. Olha só. Quem é que tem x ao cubo? Terceiro grau. Terceiro grau tem só um termo. Então vamos colocar aqui x ao cubo. Quem é que vai ter x ao quadrado? Olha só, nós vamos ter o x ao quadrado aqui e aqui. Mais algum x ao quadrado? Não, x ao quadrado só tem esse e esse. Então aqui a gente tem x ao quadrado vezes a mais b e x ao quadrado vezes c. Então a gente pode juntar isso aqui como x ao quadrado vezes a mais b mais c. Tá. E quem é que tem o x sozinho? Ó, o x sozinho tem aqui x vezes a vezes b. E ainda tem o x aqui, ó. Isso aqui também é x sozinho, né? X elevado a 1. E esse x vai ficar multiplicado por AC mais BC. Então, juntando tudo isso, nós vamos ficar com o x que multiplica AB mais AC mais BC. Acabou? Não, tem ainda esse termo independente aqui que não tem x, tá? Então vamos colocar aqui no final A, B, C. Então essa formulinha aqui do produto de Steven com 3, né? Olha só como é que ela ficou. Você tem x ao cubo, você tem o x ao quadrado multiplicado pela soma, você tem o x que está multiplicado por essa expressão aqui. É a soma dos produtos tomados 2 a 2, né? Então, só AB mais AC mais BC. E, finalmente, a gente tem um ABC sozinho no final. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é como se fosse um produto de Steven com 3 fatores. E esse aqui? Ó, isso aqui é produto de Steven. Na verdade, é como se você colocasse aqui o x igual a 1. Olha só. Se você tivesse x mais a, x mais b, se fosse assim, isso aqui você sabe que é x ao quadrado mais x que multiplica a mais b mais AB, né? X ao quadrado mais a soma vezes x mais o produto. E aí, se você fizer o x igual a 1, vai ficar exatamente essa expressão. 1 mais A e 1 mais B. Então, fazendo x igual a 1 nessa expressão, você vai ficar com 1 mais 1 vezes A mais B mais AB. Então, isso aqui é o produto de dois números mais a soma deles mais 1. E aqui, a mesma coisa, tá? Se você pegar essa expressão toda com x mais A, x mais B e x mais C tirada daqui, pegando essa fórmula e fazendo x igual a 1, isso aqui vai ficar 1 mais 1 vezes A mais B mais C. E aqui você vai ter 1 vezes isso, AB mais AC mais BC. E, finalmente, A vezes B vezes C. Então, às vezes, você olha um negócio assim, caramba, como é que eu fatoro isso? Cara, isso aqui é um produto de Steven disfarçado com x igual a 1.
né? Então é bom lembrar dessa formulinha aí. Agora nós vamos ver como é que a gente faz para lidar com cubos. Aqui nós temos essa formulinha que a gente tem que saber de cabeça. A mais B ao cubo. Quanto é que dá isso aqui? A mais B ao cubo. Primeira coisa, eu vou mostrar qual é a fórmula. Depois vamos deduzir, que é uma fórmula bem tranquila de deduzir, tá? A mais B ao cubo, isso aqui é o seguinte. É o cubo do primeiro mais 3 vezes. Aí você vai pegar esse A, que está ao cubo. Agora ele não vai mais ficar ao cubo. Ele vai ficar ao quadrado. E vai entrar aqui o B multiplicado por ele. Observe que a soma dos expoentes é 3. Isso aqui é uma expressão do terceiro grau. A ao cubo é uma expressão do terceiro grau. E A ao quadrado B também é uma expressão do terceiro grau. Bom, aí você vai colocar, depois desse aqui, 3 vezes a mesma coisa, só que agora o A vai estar elevado a 1 e o B vai estar elevado ao quadrado. E, finalmente, o B elevado ao cubo. Olha, todo mundo é do terceiro grau aqui. Agora, como é que a gente chega a essa fórmula? Isso é fácil. Vamos deduzir essa fórmula porque é muito tranquila a sua dedução. Olha só, A mais B ao cubo é a mesma coisa que A mais B ao quadrado vezes A mais B. Não é isso? Tá, e A mais B ao quadrado você sabe a fórmula. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E agora você multiplica isso por A mais B. Olha só o que vai ficar. Bom, primeiro eu vou multiplicar todo mundo aqui dentro por A. Vai ficar A ao cubo mais 2A ao quadrado B mais AB ao quadrado. E agora eu vou multiplicar todo mundo aqui dentro por B. Então, multiplicando todo mundo por B, vai ficar A2B mais 2AB2 mais B3. E agora eu vou juntar os termos semelhantes, né? A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui A ao quadrado B e aqui também a gente tem A ao quadrado B. Da mesma forma, a gente tem aqui A vezes B ao quadrado e aqui também a gente tem A vezes B ao quadrado. Então, no fim das contas, isso aqui vai ficar A ao cubo mais 3 vezes A2B mais 3 vezes AB2 mais B3. Então, a formulinha que a gente já colocou aqui. Atenção, tem uma outra fórmula que é para A menos B ao cubo, só que você não precisa decorar essa fórmula. É só você saber essa. Você vai pegar essa fórmula aqui da soma e vai trocar B por menos B. Pega essa fórmula aqui da soma e troca B por menos B. Então, olha só, esse B, quando ele virar menos B, vai aparecer um sinal menos aqui, né? Agora, esse aqui não vai aparecer um sinal menos, porque ele está elevado ao quadrado. Se ele virar menos B ao quadrado vai dar mais B. Então, você vai continuar tendo o mesmo sinal positivo aqui. E aqui, se você trocar B por menos B, vai ficar menos B ao cubo. Então, a fórmula para A menos B ao cubo é essa aqui. Mantém o mesmo A ao cubo. Esse aqui vai ficar negativo. Esse aqui vai continuar positivo. E esse aqui vai ficar negativo. Então, a fórmula para A mais B ao cubo e a fórmula para A menos B ao cubo. Tem que saber isso, hein? Olha, vamos fazer uns exercíciozinhos aqui. Exercício 16, tá? Tem aqui e tem as respostas aqui embaixo. Vamos fazer alguns desses aqui. Tipo, x mais 1 ao cubo. X mais 1 ao cubo. X mais 1 ao cubo. Isso aqui é o cubo da soma. Então, isso aqui é cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, que é 1,
mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é 1, 1 ao quadrado dá 1 mesmo, mais o cubo do segundo. O cubo de 1 é 1, né? 1 ao cubo dá 1. Fácil. Vamos fazer essa daqui, ó. X mais 5 ao cubo. X mais 5 elevado ao cubo. Então, usando a formulinha, isso aqui vai dar o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é 25, mais o cubo do segundo, que é 125. Quanto é que vai dar isso aqui? x3 mais, isso aqui vai ficar 15x2, e aqui 3 vezes 25 vai ficar 75, mais 125. É tranquilo, né? Difícil você olhar uma expressão dessa e enxergar que isso aqui é um cubo. Às vezes você tem que fazer isso em problemas, tá? Você olha uma expressão, tem que sacar aquilo ali, que aquilo ali é o cubo de alguém. Vamos fazer mais uma aqui? Vamos fazer essa aqui, letra J. K menos 4 elevado ao cubo. K menos 4 elevado ao cubo. Então isso aqui é um cubo da diferença? Não tem importância. Vai fazendo normalmente e lembra que você vai ficar com sinal negativo aqui nesse segundo termo e aqui nesse último termo. Lembra disso? Então isso aqui vai ficar o cubo do primeiro, que é K3. Agora vai ficar um negativo. Menos 3 vezes o quadrado desse, que é K2, vezes o segundo, que é 4. O próximo termo vai ficar mais. Ele não é afetado pelo sinal. Então vai ficar 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é 16. E o último termo vai ficar com menos. Menos 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Então o que deu no fim das contas aqui? K3 menos 12K2 mais 3 vezes 16, 48K menos 64. Mais umzinho aqui. Vamos fazer essa letra P. M2 menos 2 elevado ao cubo. M2 menos 2 elevado ao cubo. Bom, cubo do primeiro é M ao quadrado. Você está elevando isso ao cubo, então vai ficar M à sexta. Depois, vai ficar um menos, porque é cubo da diferença, né? Menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vai ficar M4, vezes o segundo, que é 2. Depois vai ficar um mais, 3 vezes o primeiro, M2, vezes o quadrado do segundo, que é 4. E finalmente vai ficar um menos, o último termo fica menos, o cubo do segundo, que é 8. Então o que dá isso aqui? M6 menos 3 vezes 2, 6M4. E aqui vai ficar 3 vezes 4, 12, mais 12M2. E finalmente um menos 8. Menos 1. Tranquilo, né? Mesmo assim, você faça os demais exercícios e confira as respostas aqui. Além de ter que saber a fórmula para o cubo da soma e cubo da diferença, você também tem que saber mais essas duas aqui, que são muito parecidas. Isso aqui não é o cubo da soma, isso aqui é a soma de cubos. E isso aqui não é o cubo da diferença, isso aqui é a diferença de cubos. Cai em prova, tem que saber isso aqui, tá? Olha só como é que a gente vai deduzir isso aqui. Eu vou fazer aparecer A3 mais B3 da seguinte forma. Primeiro eu vou pegar... Calma aí.
Não estou dizendo que é igual não, tá? Eu vou começar fazendo isso aqui. Eu vou pegar essa fórmula aqui que a gente já conhece, A mais B elevado ao cubo. A gente já sabe o que isso aqui dá, né? A3 mais 3 A2B mais 3 AB2 mais B3. Formulinha que a gente já viu, né, no item anterior. Agora, olha só. Isso aqui que você quer achar, A3 mais B3, está aqui, ó. A3 mais B3. Ou seja, o A3 mais B3 nada mais é que o A mais B ao cubo tirando esses dois termos. Então eu vou poder escrever isso aqui assim, ó. Eu vou escrever que o A3 mais B3 é a mesma coisa que A mais B ao cubo, mas aí eu tiro esses dois termos. Então eu vou colocar assim, menos 3A2B menos 3AB2. Ok? É a mesma coisa se eu invertesse os dois membros da equação e passasse esses dois termos para o lado de lá. Tá aqui. Isso aqui é o que eu quero. Agora, esse termo aqui, esses dois termos, a gente pode colocar alguém em evidência aqui, né? Olha só. Esses dois termos a gente pode escrever assim. Isso aqui é menos 3AB que multiplica A mais B. Concordam comigo? Eu estou fazendo a fatoração disso aqui. Então esses dois termos são a mesma coisa que menos 3AB multiplicado por A mais B. Pode multiplicar, você vai ver que dá exatamente isso aqui. Ótimo. Agora eu vou pegar essa expressão e essa expressão aqui. Ambos têm o fator A mais B. Então eu vou colocar o A mais B em evidência nessa expressão toda. Isso vai ficar assim. A mais B e quem é que vai ficar aqui dentro? Vai ficar A mais B ao quadrado. E aqui a gente vai ficar com esse menos 3AB aqui sozinho. Tá? O que eu fiz aqui foi fatorar. Eu coloquei em evidência, é a mesma coisa que você fazer a distributividade de trás para frente, né? Você voltar com a expressão original. Agora, essa expressão aqui que está dentro desses colchetes, a gente ainda pode escrever assim, ó. Isso aqui é A mais B ao quadrado, vai ficar A2 mais 2AB mais B2, e eu ainda vou subtrair 3AB. Menos 3AB. Quando você fizer isso, você tem aqui mais 2AB, mas também você tem menos 3AB. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. A2 menos AB mais B2. Então, o que ficou no fim dessa bagunça toda aí? A gente ficou com isso aqui, ó. A mais B. A3 mais B3 é a mesma coisa que A mais B multiplicado por isso aqui. Então vai ficar assim a nossa fórmula. A3 mais B3 é a mesma coisa que A mais B multiplicado por A2 menos AB mais B2. Essa é a fórmula que você tem que saber da soma de cubos. Claro, eu devia ter colocado a fórmula direto e falar, decorem isso aqui. Mas eu estou mostrando de onde é que sai. A gente parte do A mais B ao cubo, passa para lá e faz essa jogadinha algébrica aqui e chega nessa expressão. Atenção, e se eu tiver A3 menos B3, o que vai acontecer? É a mesma coisa que você trocar o B por menos B. Né? Porque A3 menos B3 é a mesma coisa que A3 somado com menos B ao cubo. Então, se você aplicar essa mesma fórmula, trocando B por menos B, você fica nessa aqui. Então, olha só, ela vai ficar assim. Ó. O A3 menos B3 é a mesma coisa que... Aqui vai ficar
menos B. Então vai ficar A menos B. É o A menos B multiplicado por o A ao quadrado, vai ficar A ao quadrado mesmo. Aqui esse menos AB vai ficar mais AB. Você trocou B por menos B, né? Aí vai matar esse sinal de menos. E o B ao quadrado, o sinal dele vai continuar positivo. Então, mais B ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula da diferença de cubos. É a diferença multiplicado por essas expressões aqui do segundo grau. O quadrado dessa e o produto deles. Todo mundo positivo. Mas quando é A3 mais B3, vai pintar um sinalzinho de menos aqui. É a única diferença. Claro, esse sinal troca e esse sinal aqui também troca. Então, o resumo da história. Soma de cubos, A3 mais B3. Isso aqui é a soma deles, A mais B, multiplicado por um trinômio, que você vai ter o quadrado desse e o produto deles. Só que no caso da soma, vai aparecer esse sinal de menos aqui, no produto deles. É o único sinal de menos que aparece na expansão da soma de cubos. Agora, se você tiver uma diferença de cubos, você vai ter também aqui uma diferença. E aqui todo mundo mais. Ou seja, quando você tem um mais, o teu menos vai estar aqui. E quando você tem um menos, o seu menos vai estar apenas aqui. Essa aqui é uma expressãozinha muito comum em questões de concurso e é bom que você esteja acostumado a lidar com ela. Como assim? Isso aqui eu estou representando algo dessa forma. X mais 1 sobre x elevado, por exemplo, ao cubo. À primeira vista você olha assim e fica assustado. Caramba, 1 sobre x mais x, eu vou ter que elevar ao cubo ainda. Vai ficar uma expressão complicada com fração. Mas olha só o que acontece quando você tem uma expressão desse tipo, que envolve x mais 1 sobre x. Vamos fazer esse exemplo aqui. Ele quer que você calcule x mais 1 sobre x elevado ao quadrado. Então vamos fazer aqui x mais 1 sobre x elevado ao quadrado. Então, aplicando a formulinha de produtos notáveis, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, e aí que vai acontecer um negócio interessante. O produto do primeiro pelo segundo vai dar 1 nesse caso, né? Então o produto deles vai dar 1. Então quando você fizer 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 2 vezes 1, né? X vezes 1 sobre x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é isso aqui mesmo. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, mais 2. E o fato de você ter aqui um número conhecido, quer dizer, você não precisa usar o produto deles, né? É um número constante, e isso vai facilitar as suas contas daqui para frente. Olha só, por exemplo, essa questãozinha aqui de concurso do Profimate. Se x é um número real de tal forma que x mais 1 sobre x vale 3, quanto é que vale x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado? Olha, eu posso conseguir essa expressão se eu pegar essa expressão aqui e elevar ao quadrado. Então vamos fazer isso. X mais 1 sobre x vale 3. Se eu elevar ao quadrado, eu vou ficar com x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 2, que a gente acabou de fazer isso aqui, né? Mais 2. E isso vai dar 3 ao quadrado, 9. Então, o problema aqui é que você calcule justamente quanto é x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, está aqui, ó. Então, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado vai ficar 9 menos 2, que é 7. Então, está aqui 7, resposta correta, letra B de bravo. Então, interessante.
A princípio você olha assim, parece uma questão ameaçadora, mas na verdade ela é muito simples e ela aparece muitas vezes em questões de colégio naval, colégio militar, EPICAR e etc, tá? Vamos fazer essa aqui que caiu em uma prova do colégio militar. Colégio militar de Juiz de Fora. O número X... Nossa, esse X saiu estranho, né? O X saiu distorcido. Um problema aí de impressão. O número X mais o seu inverso é igual a 5. Opa, isso aqui eu já conheço. O número X mais o seu inverso é igual a 5. Perfeito. Então o valor de y mais 1 sobre y... Onde y é a terceira potência de x, calma aí, y é a terceira potência de x. Tá, y é a terceira potência de x, é isso que ele está falando. Tá, então isso aqui foi dado, ele quer que você calcule y mais 1 sobre y. Então você tem que achar quem é y mais 1 sobre y. Agora, como ele fala também que y é x ao cubo, então isso aqui vai ficar x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Tá, então você sabe isso e quer descobrir isso. Olha, você pode descobrir quanto é essa expressão quando você elevar essa expressão aqui ao cubo. Só que aqui é interessante a gente usar uma outra forma de calcular o cubo. Olha só, não é que seja outra forma, é uma maneira de arrumar a expressão. Você sabe que quando você tem uma soma, um binômio, né, uma soma de variáveis A e B, e você eleva isso ao cubo, isso aqui vai ficar o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Só que essa expressão aqui, 3A2B mais 3AB2, você pode escrever ela de um outro jeito. Você pode escrever ela assim, ela vale 3 vezes o produto deles vezes a soma deles. Né? É só você fatorar aqui e colocar em evidência, claro, o assunto do capítulo seguinte, mas você conhece propriedade distributiva da multiplicação, né? Então você pode escrever a soma desses dois termos como 3 vezes o produto vezes a soma. Então nós vamos usar isso aqui. Você vai pegar a sua expressão original, x mais 1 sobre x, que dá 5. Agora você vai elevar ao cubo usando isso aqui. Então elevando ao cubo, isso aqui vai ficar o cubo do primeiro. Vou botar o cubo do segundo aqui. E essa parte, 3 vezes o produto vezes a soma, eu vou colocar agora no final. 3 vezes o produto deles dá 1. E a soma deles, aqui diz que a soma dá 5. Então você, em vez de ficar com 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro quadrado do segundo, você fica com isso aqui. 3 vezes o produto vezes a soma, que fica um número fixo. Pronto, então você elevou o cubo, ficando com a expressão mais simplificada. E isso aqui vai dar 5 ao cubo, que é 125. Então isso aqui é exatamente o que o problema pede para você calcular. Quanto é que é y mais 1 sobre y, que é isso aqui, x3 mais 1 sobre x3. Então, o x3 mais 1 sobre x3 vai ficar 125 menos, isso aqui vai dar 15, né? Então, passa para lá o 15, isso aqui vai dar, então, 110. Então, x3 mais 1 sobre x3, que é a mesma coisa que y mais 1 sobre y, isso dá 110. Olha aqui. 110, resposta correta, letra B de bravo.
É claro, uma pessoa que já fez problemas envolvendo essa expressão x mais 1 sobre x vai ter facilidade em resolver esse problema. Agora, quem nunca percebeu que essa expressão tem essas simplificações, né, vai descobrir na hora do problema, na hora da prova, e aí nem sempre você vai descobrir. Agora vamos fazer uns exercícios de revisão, que a matéria do capítulo 4, que é produtos notáveis, já está terminada. Isso vai continuar no capítulo 5, que é o inverso de usar produtos notáveis. Isso se chama fatoração. Fatoração é como se fosse mais ou menos usar produtos notáveis de trás para frente. Bom, esse exercício aqui, substituir k no trinômio abaixo, de tal forma que o trinômio se torne um quadrado perfeito. Tá aqui o trinômio, deixa eu escrever ele. K vezes S ao quadrado menos 24S mais 9. Então, olha só, vamos olhar atentamente como que é um trinômio quadrado perfeito. Um trinômio quadrado perfeito é assim: A ao quadrado mais 2AB mais B2, né? A gente sabe que isso aqui é o quadrado de A mais B, certo? Tá, então você tem entre esses três termos aqui a seguinte relação. Se você pegar esse termo aqui, que é o termo, digamos, que mistura os termos vizinhos, né? Você tem aqui alguém desse termo só que no primeiro grau, e aqui você tem alguém desse termo também no primeiro grau. E aqui a gente percebe nesse trinômio que a gente tem o S e aqui a gente tem o S ao quadrado. Portanto, esse termo é um candidato a ser o termo do meio, porque ele tem ali uma variável S que aqui aparece ao quadrado. Então, olha só, se você pegar esse termo do meio, que é 2AB, pegar a metade dele vai ficar AB, certo? E elevar isso aqui ao quadrado, você vai ter o produto desses dois. Então, isso aqui é um critério para você verificar se um trinômio realmente é um quadrado perfeito. Você tem que identificar quem é que seria o termo, o candidato a ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. É fácil achar esse candidato. Ele é um termo que tem alguma variável elevada à primeira potência, sendo que existe um outro elevado ao quadrado. Então, aqui, por acaso, já está na ordem certa, o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas esse trinômio podia estar com os termos em posições trocadas. Então você tem que identificar quem é que eles são dessa forma. Ou seja, você tem que fazer com que a metade desse termo aqui, vamos ver, a metade desse termo, a metade do termo do meio. Então, quanto é que é a metade disso aqui? Isso aqui vai dar 12S. Então vamos colocar aqui 12S, claro, tem um menos ali, né? Mas o menos vai sumir quando você elevar o quadrado aqui. Então a metade disso aqui, bom, quando você pegar esta metade e elevar ao quadrado, vai ter que dar o produto desses dois. Então isso aqui vai ficar 9K vezes S ao quadrado. Então não é qualquer valor de K que vai dar certo, né? Só um valor de K que atenda isso aqui. Olha, se a gente desenvolver isso aqui, isso vai ficar 12 ao quadrado, 144S ao quadrado tem que ser igual a 9K vezes S ao quadrado. Então esse S ao quadrado aqui vai cortar e a gente ficar com 9K é igual a 144. Então o K tem que valer 144 dividido por 9. Quanto é que dá isso aqui? 144 por 9 dá 16. Então, o K tem que valer 16. Está aqui. O 16 é o único valor que faz com que essa expressão seja um quadrado perfeito. Senão, não vai ser um quadrado perfeito. Vai ser um trinômio qualquer que não é quadrado perfeito. Esse outro exercício aqui pede para você expandir esse produto.
Então, à primeira vista, parece ameaçador. Mas, na verdade, quando você já trabalhou com produtos notáveis, você tem uma certa facilidade com isso aqui, né? Você se lembra, sabe de quê? Olha só, isso aqui é um valor. X elevado a n, vamos chamar isso aqui de A. Isso aqui, y elevado a n, vamos chamar de B. Sendo assim, o x a 2n é a mesma coisa que A ao quadrado. Isso aqui é A vezes B. Isso aqui é B ao quadrado. Então, isso aqui lembra um produto notável. Que produto notável é esse aqui? É uma soma de cubos, né? A3 mais B3. Poxa vida, então isso aqui vai ficar A3 mais B3. No caso, quem é que seria o A que eu estou chamando de A aqui? É x elevado a n. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que x a 3n mais y elevado a 3n. Você resolve rapidamente usando produtos notáveis. Agora, se você não lembrou disso, não percebeu isso, não tem problema. Faz normalmente a multiplicação aqui, você vai ver que não é uma multiplicação tão complicada. Você vai ter aqui 6 termos, né? Você vai ter aqui 2 termos vezes 3 termos, são 6 termos. Vamos fazer então de novo, só que de um jeito mais tradicional. Vou multiplicar o x elevado a n por todo mundo que está aqui dentro. Então, isso aqui vai ficar x elevado a n vezes x a 2n é x a 3n. E aqui você vai ter o x a n vezes isso aqui, vai ficar menos x a 2n vezes y a n. E aqui vai ficar o x a n vezes y a 2n. X a n vezes y a 2n. E agora vamos multiplicar o y elevado a n por todo mundo que está aqui dentro. Então isso aqui vai ficar x a 2n vezes y a n. Agora vai ficar menos y elevado a n vezes esse termo aqui. Vai ficar x a n, y a 2n. E aqui, por último, temos y elevado a n vezes y elevado a 2n, que vai dar y elevado a 3n. Quem vai cortar aqui? Ó, temos x a 2n, y a n, vai cortar aqui com menos x a 2n, y a n. É igualzinho esse termo. E aqui a gente tem esses dois para cortar, são iguaizinhos com os sinais contrários, né? Então esse termo aqui vai cortar com esse. Quem é que sobrou aqui? X elevado a 3n mais y elevado a 3n. Mas se você lembrou de produtos notáveis, desse produtozinho aqui, que é a soma de cubos, você teria resolvido de forma bem mais rápida. Claro que você não vai deixar de fazer o problema por causa disso, né? Você faz do jeito tradicional. O próximo exercício, ele dá que essa expressão aqui vale 0 e quer que você calcule essa outra expressão aqui. Bom, essa questão aqui dá para fazer de várias formas. Por exemplo, se ele fala que isso aqui é 0, isso aqui é uma equação de segundo grau. Você pode resolver a equação de segundo grau, achar as raízes e substituir aqui para achar o valor dessa expressão. Só que teria que fazer para as duas raízes. Bom, uma outra forma seria... Observe que essa expressão aqui é uma expressão do segundo grau. Essa aqui é do quarto grau. Uma forma seria você achar o quadrado dessa expressão e abater daqui. Você ficaria com a expressão do terceiro grau. Aí você ia se danar, porque não daria para você achar a expressão do terceiro grau a partir dessa. Bom, não ia dar muito certo fazer desse jeito. Um jeito também que pode ser usado é você dividir essa expressão por essa. Ou seja, quantas vezes essa expressão cabe aqui dentro? Ah, mas isso aqui é 0, você pode fazer a divisão por 0. Não, veja bem, a divisão é muito mais genérica. Essa expressão aqui pode ser 0 para valores particulares de x.
para dois valores, né, que são as soluções da equação do segundo grau. Mas, genericamente, se você esquecer que isso tem que ser zero, se você pensar somente nessa expressão, você pode ver quantas vezes essa expressão cabe aqui, fazendo a divisão desses dois polinômios. Vamos fazer essa divisão assim. Eu vou esquecer que isso aqui é zero, tá? Vou pensar em dois polinômios que eu estou dividindo. Certo, então ele deu aqui o valor dessa expressão, mas esquece que vale zero. Quer que você calcule essa daqui. E eu vou usar a propriedade da divisão, que diz que se você tem dividendo, divisor, quociente e resto, então vale a seguinte relação entre esses números, entre essas expressões. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Vamos então fazer essa divisão aqui. Eu vou começar com o termo em x4, vou dividir x4 por x2. Isso aqui vai dar x2. Agora eu multiplico o x2 por todo mundo aqui e jogo para cá com o sinal trocado. Então isso aqui vai ficar menos x4. Capítulo 3, né? Expressões algébricas. Tem lá as operações com as expressões algébricas, entre elas a divisão, que está explicadinha lá no capítulo 3. Vocês já estudaram, né? Então vamos lá, vai dar menos x4, isso aqui vai dar positivo mais 5x3. Aqui vai ficar menos, vai virar positivo 6x2. Agora soma isso aqui, o x4 vai morrer. Isso aqui vai dar menos 5x3 mais 32x ao quadrado. E aqui eu vou repetir esses termos aqui, menos 5x, menos 6, com cuidado para não errar, né? Agora eu vou dividir o termo menos 5x3 por x2, isso aqui vai ficar menos 5x. Então multiplica o menos 5x por todo mundo e joga para cá com o sinal trocado. Então isso aqui vai ficar mais 5x3, menos 5x, menos 25x2. E aqui vai ficar menos 30x. 30x. Agora vai morrer aqui o menos 5x3. Aqui vamos ficar com 32 menos 25. Vai ficar 7x2. Aqui vai ficar menos 35x. E tem aquele menos 6 lá. Não esquece dele, hein? Agora dividindo 7x2 por x2 vai dar mais 7. 7. Multiplica o 7 por todo mundo e passa para cá com o sinal trocado. Vai ficar menos 7x2. Vai ficar aqui mais 35x. E aqui vai ficar menos mais 42. Agora vai morrer aqui o 7x2, o 35x, só vai sobrar 42 menos 6, que é 36. Acabou a divisão, esse aqui é o resto, né? Então nós podemos escrever, usando essa relação aqui, que essa expressão que o problema quer que a gente calcule, vamos chamar de D, tá? Vale o divisor vezes o quociente, mais o resto. Resto é 36. Observe que você poderia não ter feito a divisão, mas poderia ter chegado diretamente nisso aqui, sem fazer a divisão. Tá, digamos assim, essa expressão é igual a essa, realmente. Mas você poderia ser um adivinho e não ter feito a divisão, claro. Ah, mas eu posso fazer a divisão por zero? Tá bom, agora faz o seguinte, faz de conta que você não fez a divisão. Faz de conta que você transformou a expressão original do problema diretamente nisso aqui. Que mal há nisso? Né? Você esquece que teve uma divisão envolvida aí. Claro, você usa a divisão, que é a forma mais fácil de você transformar aquela expressão original nessa daqui. Tá bom.
bom, o problema falou que isso aqui vale 0. Olha, então essa expressão que ele quer que você calcule vale 0 vezes isso aqui, mais 36. Então, essa expressão que ele quer que você calcule, que eu estou chamando de D maiúsculo, vale 0 vezes isso mais 36, que vai dar 36. A tal expressão que o problema quer que você calcule vale 36. Olha aqui, 36, resposta correta, letra A de alfa, você é 36. Olha só esse exercício 36. Ele deu a soma desses valores A mais B, dando 2. Ele deu que a soma dos quadrados vale 5 e quer que você ache a soma dos cubos. Também é uma questão que parece ser ameaçadora para quem não conhece produtos notáveis, né? Mas você sabe que tem várias relações aqui. Você tem a soma de cubos, você tem o cubo da soma. Olha só, o A3 mais B3, isso aqui é uma soma de cubos. A gente sabe que uma soma de cubos, ela pode ser escrita como sendo a soma deles multiplicado pelo quadrado de um menos o produto deles mais o quadrado do outro. Isso aqui é um produto notável também, é a soma de cubos. Você pode considerar que isso aqui é um caso de fatoração, tá? Isso é igual a isso e isso é igual a isso. Então isso aqui é uma questão de produtos notáveis ou é uma questão de fatoração ou ambos, né? As coisas estão relacionadas. Olha, isso aqui que o problema quer que você calcule é isso aqui. É o produto da soma do A com B. A soma do A com B dá 2. Então isso aqui é 2. E aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado menos AB. Olha, A ao quadrado mais B ao quadrado eu sei quanto é que vale. Vale 5. A ao quadrado mais B ao quadrado vale 5. Só que eu tenho que subtrair aqui o AB e eu não sei quanto é que vale o AB. Mas você pode descobrir o valor de AB de um outro jeito. Olha aqui. Você tem que A mais B vale 2. Se você elevar ao quadrado, você vai aparecer com a soma dos quadrados e vai aparecer com o produto deles. Olha, elevando todo mundo aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar A2 mais B2 mais 2AB, né? Que dá 2 ao quadrado, 4. Acontece que o problema deu que A2 mais B2 vale 5. Então, isso aqui vale 5. Então, você tem aqui que o 2AB vale 4 menos 5, que vai dar menos 1. Então, o AB que você precisa para jogar aqui nessa expressão, o AB vale quanto? Menos 1/2. AB dá menos 1/2. Então, aqui você tem menos AB, vai dar mais 1/2. Sempre dá para você calcular uma em função da outra. Quanto é que vai dar essa continha aqui? Isso aqui vai dar... Multiplicar todo mundo por 2 aqui, vai ficar 10 mais 1, vai dar 11. Então a resposta é 11. Olha aqui. Resposta correta, 11, letra A de alfa. Exercício 37 tem uma soma interessante aqui para você calcular. A gente tem aqui 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 4 ao quadrado, pontinhos, pontinhos, menos 1998 ao quadrado mais 1999 ao quadrado. Vamos reescrever isso aqui com calma. Observe que os números pares estão com um sinal negativo, né? Ó, o 2 tá, o 4 tá, o 1998 tá. E os ímpares estão com o sinal positivo. Então vamos escrever isso aqui com calma. Legal, essa questão parece que caiu em alguma prova no ano de 1999, mas poderia valer para qualquer ano, né? Se você colocar, se quiser que fique bonitinho, usando o ano em que nós estamos,
pode colocar mais termos aqui. Agora, uma coisa que você tem que prestar muita atenção é isso aqui. Quem é que está com sinais positivos? São os pares. E quem é que está com os negativos? São os ímpares, tá? Por exemplo, aqui você tem 98 e 99. Aqui você tem 96 e 97. Aqui você tem o 5 e o 4. Presta atenção nisso. Você tem um ímpar com positivo, como esse aqui, e um par com o negativo. Então aqui você tem outro par, o 3 com 2. O 1 fica sozinho, tá? Quer dizer, quando você vai formando os pares, isso aqui é um par, isso aqui é outro par, isso aqui é outro par. Quantos números ao todo você tem? Você tem 1999 termos aqui nessa soma. Então se você formar de 2 em 2, vai sobrar um, claro. Tem um número ímpar de termos aqui. Então vamos deixar o 1 sozinho ali e vamos considerar esses aqui, que todos eles são pares. São pares, são par, são par, par. O 6, claro que está agrupado com o 7. Agora vamos olhar esses pares individualmente. Se você olhar cada par desse, isso é uma diferença de quadrados, né? E uma diferença de quadrados, você vai poder fatorar cada uma delas. Olha só, por exemplo, esse par aqui, 1999 ao quadrado menos 1998 ao quadrado. Sendo uma diferença de quadrados, isso aqui é igual ao produto da soma vezes a diferença. Então, essa soma aqui vai ficar 1999 mais 1998. Vezes a diferença deles, que é 1. Né? 1999 menos 1998 dá 1. Então você pode trocar essa diferença de quadrados por isso aqui vezes 1. Ou seja, por 1999 mais 1998. Então vamos trocar essa diferença de quadrados por isso aqui. 1998 mais 1999. Isso é igual a isso, porque transformando a diferença de quadrados no produto da soma pela diferença, a diferença vai ser 1 e você vai ficar com a soma desses dois. Da mesma forma, esse outro anterior aqui, você tem 1997 ao quadrado menos 1996 ao quadrado. Se você fizer a mesma coisa, considerar isso aqui uma diferença de quadrados e trocar pelo produto da soma vezes a diferença vai ser 1 também. E a soma vai ser a soma deles dois, que é 1997 e aqui 1996. Então eu troquei esses termos por esse aqui, porque eles dão o mesmo resultado. E assim por diante. Aqui você tem o 7 ao quadrado menos 6 ao quadrado, você vai fazer a mesma coisa, 7 ao quadrado menos 6 ao quadrado, isso aqui vai ser a soma, 7 mais 6, vezes a diferença que dá 1 também, então vai ficar 6 mais 7. Aqui, 6 mais 7. Da mesma forma, esse par aqui você vai transformar em 4 mais 5. Da mesma forma, esse par aqui vai ficar 3 mais 2, ou 2 mais 3. E aqui tem aquele 1 sozinho. Então, essa soma que você tem que calcular aqui, maluca, com quadrados, com sinais alternados, ela vale a mesma coisa que 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 1999. Claro, se você estiver no ensino médio, você vai reconhecer que isso aqui é uma progressão aritmética e você vai usar a fórmula da soma dos termos da progressão aritmética. Mas você também pode fazer usando um artifício, que existe uma antiga história da matemática, que eu não sei se é verdadeira, mas o pessoal já espalhou isso por aí, tá? Dizem que o famoso matemático Gauss, ele, quando estava na escola, a professora deu um castigo para ele, somar os números de 1 a 100. Aí ele foi lá e somou em minutos. Ele inventou a progressão aritmética e a fórmula da soma dos termos da progressão aritmética. Eu vou fazer desse jeito aqui que o Gauss fez, tá? Olha só, você quer calcular essa soma aqui, que vale 1 mais 2 mais 3
mais 4, mais 1998, mais 1999. Você quer calcular isso? Aí ele fez o seguinte, ele pegou essa mesma expressão, escreveu de novo, só que ele trocou a ordem dos termos. 1999, mais 1998, mais 1997. E aqui o final, mais 1, mais 2, mais 3, etc. E somou isso. Calma aí. Tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa soma, tá? Olha só. Essa soma aqui dá 2S. E aqui você tem 1 mais 1999 dá 2000. 2 mais 1998 dá 2000 também. 3 mais 1997 dá 2000 também. E assim por diante vai dando 2000, 2000, 2000. Aqui você tem 1999 mais 1 que dá 2000. Aqui você tem 98 mais 2 que dá 2000 também. Aqui você tem 1997 mais 3 que dá 2000 também. Todo mundo vai dar 2000 aqui. Então a gente vê que 2S é igual a 2000 vezes tantas vezes aqui. Então S vai ser um determinado valor. Só tem que tomar cuidado uma coisa. Quantos termos tem aqui? São 1999 termos. E a soma deles sempre vai dar 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Então você tem que ver o número de termos. São 1999 termos aqui. Aqui também vai ter 1999 termos. Então o 2S vale 2000 quantas vezes? 1999 vezes. Então o S que o problema quer que você calcule é isso aqui sobre 2. Então o S vai ser 2000 vezes 1999 dividido por 2. Vai ficar 1000 vezes 1999, que é 199 e 3 zeros. Então isso aqui é o resultado dessa soma. 1.999.000. Olha aqui. 1.999.000. Resposta correta. Letra E de eco.